Não está fazendo nada que prometeu. Você votou nele? Votei. Você está arrependida? Tô. Não voto mais. Não está cumprindo com suas obrigações. Fora Lula. Mas por que você votou no Lula? Porque fui influenciada pelo marido. Ah, é? É. Mas você foi influenciada a votar no Lula? Fui. Pelo Tá marido. arrependida? Com certeza. Fora Lula. Não... E na próxima não vai mais votar? Tudo caro. Tudo caro. Tudo caro. Tudo caro. Manda um recado pro Lula aqui, moço. Ai, eu ia mandar escrito, mas não dá, né? Cara, você tá arruinando o Brasil, cara. O que você tá fazendo da vida? Diz pra mim, não ia ser o ótimo presidente? Caramba, meu, você tá, ó, zero. Manda um recado pro presidente Lula aí. Lula, olha a classe da gente agricultor lá no Nordeste. Você prometeu tanto, não fez nada. E agora? Como é que a gente vai sobreviver? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre duas coisas que estão derretendo. Uma é o governo Lula, a imagem do governo Lula, e outra é a figura da Luana Piovani. Pessoal, a aprovação do Lula em Fortaleza, maior capital do Nordeste do Brasil, derreteu em quase 20%. Para você ter uma ideia, em abril de 2023, Lula era aprovado por 68,9% da população. E era desaprovado por 27% da população. Agora, em maio de 2024, ele tem 51,7% de aprovação e, pasme, 44,5% de desaprovação. Um número 17,5% maior do que o número do ano passado. Ou seja, quase 20% de desaprovação maior. Se a população acordando, abrindo o olho, afinal, o governo que está aí, o governo Lula, prometeu muito e está entregando muito pouco. Na comparação com os resultados divulgados em dezembro, nota-se que a avaliação positiva, ela recuou de forma mais acentuada entre quem declara ter votado no presidente em 22, de 69% para 61%, um dado importante. Brasileiros que vivem na região Nordeste, de 52% para 43%. Quem possui renda familiar mensal de até um salário mínimo, de 51% para 39%. E aqueles que se autodeclaram pretos e pardos, de 43% para 35%. E mulheres, de 40% para 33%. Isso é onde ele está perdendo popularidade. É onde a avaliação positiva recua de forma mais acentuada. Mas começando falando aqui sobre o governo Lula, está completamente insustentável. Não há como se manter um governo que simplesmente está jogando contra a sua própria economia, contra a sua própria estabilidade, contra a estabilidade do país. Usar o aparato do Estado para extrair cada vez mais dinheiro do bolso do trabalhador. É isso que significa aumento da carga tributária. Vamos explicar bem explicadinho. É tirar o dinheiro da dona Maria, que mora lá em Varriçai, no interior do Rio de Janeiro, que é aposentada, que sustenta um filho que mora com ela. É tirar dinheiro do bolso dela para pagar um hotel de luxo em Paris, em Nova York, em Roma, onde eles quiserem ir. É tirar o dinheiro do operário que trabalha, que acorda às 4 horas da manhã para pegar a condução, para estar lá no seu trabalho. É tirar dinheiro do bolso dele para pagar o combustível dos jatinhos que levam os 40 ministros, não são 40? É muito voo, gente, para lá e para cá. É disso que a gente está falando. É recriar um imposto que tinha sido extinto, é inventar uma reforma tributária que não diminui a carga tributária e que vai tornar a vida dos brasileiros um inferno pelos próximos 8 anos e que vai quebrar o recorde de alíquota de IVA do mundo. Meus amigos, não é possível que essas pessoas não entendam a reação da população a essas ideias. É uma cestinha do mal. Não adianta carregar essa cestinha e querer ser popular. E infelizmente, você gostando ou não, um país ele é identificado lá fora pelo governo que tem. E agora nós estamos sendo vistos como apoiadores de grupos terroristas, porque simplesmente aconteceu isso aqui, ó. Em assembleia da OMS, Brasil vota contra texto pedindo libertação de reféns mantidos em Gaza. Emenda foi incluída em resolução que condenava ações de Israel em território palestino, além da libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. Texto condenava o uso por grupos armados de instalações de saúde. Apesar do voto contrário do Brasil, a alteração foi aprovada. Contrariados, países árabes, autoridades da proposta original retiraram, o documento de votação. Como é que você acha que países civilizados
que democracias verdadeiras começam a olhar para o Brasil. O maior problema da economia do Brasil, eu posso pontuar duas coisas aqui. Primeiro, a alta carga tributária, um Estado muito gordo, um Estado maior do que deveria ser, só arrecada, gasta mais do que arrecada, não produz o que deveria, não devolve para o povo brasileiro o que deveria, gera uma burocracia desgraçada, desincentiva o empreendedorismo nacional e com essas atitudes aí, acaba desincentivando, acho que eu falei a palavra correta agora, o segundo ponto que colabora com a economia, que é, no caso, os investidores. Você acha que um cara que é investidor olha para o nosso país, olha para um país que simplesmente votou contra por questões ideológicas, por acordinhos dele lá? Porque todo mundo sabe, PT sempre teve coligado aí com essas facções terroristas. Sempre esteve. Sempre teve com as Farc, sempre teve com o Hamas, sempre teve ao lado aí desses grupos terroristas. A desculpa é de que não, nós estamos defendendo a luta em defesa das minorias, ficou redundante, mas tudo bem. Não, nós estamos defendendo o povo palestino. Mentira, é tudo uma agenda ideológica, faz parte, inclusive, daquelas questões que eu falei no vídeo anterior, que nesse vídeo, infelizmente, não vai dar pra gente explanar, porque é uma coisa muito longa e hoje não deu tempo eu gravar. Com certeza vai ser um vídeo assim com mais de meia hora pra eu explicar o que eu prometi pra vocês ontem. Aí a gente olha pra isso aqui, ó. Brasil tem quase 90% dos casos de dengue do mundo em 2024. A fonte é da onde? É da tia do Zap? É dos espalhadores de fake news bolsonaristas? Não, a fonte é a própria OMS. O país concentra 3 milhões dos 3,4 milhões de casos confirmados e tem 77% das mortes confirmadas mundialmente até abril deste ano. Você pode até vir com o famoso "mas veja bem", no entanto, sejamos sinceros, por muito menos o Jair Bolsonaro, que enfrentou uma pandemia, que era algo global, que era algo completamente desconhecido, ele foi chamado de genocida e todo nome que você pode imaginar. E a questão aqui não é se você gosta ou não de Jair Bolsonaro, se Bolsonaro fez besteira ou não. A verdade é que nós devemos e vamos comparar sim os dois governos. Não tem como. Porque durante a gestão Bolsonaro, na pandemia, o petismo, o lulismo e o próprio presidente Lula fez duras críticas e muitas pessoas, inclusive da imprensa, começaram a dizer que Lula trataria a pandemia de uma maneira muito melhor do que foi tratada pelo governo Jair Bolsonaro. Ora, se ele não está conseguindo lidar com uma epidemia local de dengue, que é um velho mal que conhecemos há bastante tempo no Brasil, tá aí, gente, olha só, 90% dos casos é tudo aqui no Brasil. E não é uma coisa desconhecida. É a dengue. Como é que você acha que Lula estaria agindo na pandemia? Responde para mim com toda sinceridade. Então, são essas coisinhas que vão aparecendo que fazem muitas pessoas pararem e pensarem um pouco ao fazerem comparações. Quando as pessoas elas decidem repudiar o governo Lula, quando elas veem e se sentem enganadas por esse governo que está aí, isso não quer dizer que o menino, a menina de esquerda e tal, não, agora eu sou Bolsonaro. Não, isso não quer dizer. Não quer dizer que a pessoa tem que apoiar Jair Bolsonaro, que agora a pessoa tem que ser de direita e tal. Não, é só uma questão de lógica. Porque o que acontece? O PT, ele fez exatamente o que a esquerda caviar fez com a luta das minorias. O PT ele se tornou tão hegemônico que quando se fala esquerda, todo mundo só lembra do PT. E o segundo partido que se lembra é o pessoal que saiu de dentro do PT. Então todas essas pautas que normalmente são mais caras para as pessoas com pensamento mais de esquerda, o PT acabou se tornando símbolo. E não está sendo nem mesmo estratégico para aqueles que querem levar as lutas, as pautas realmente a sério, que querem levar isso para frente de maneira séria. Não é bom nem mesmo para essas pessoas continuarem apoiando o presidente Lula. E tá aí, meus amigos, ó, mesmo com ministérios no governo Lula, 3 partidos políticos decidem abandonar o PT e apoiar PL. A resposta é simples, você está tendo um derretimento da imagem do presidente Lula, de todo mundo que está associado ao governo dele. Você tem aí uma fila imensa, ó, de virar o planeta Terra de petistas arrependidos, de pessoas que fizeram L arrependidas, quando viram o preço do gás, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da cesta básica, quando viram que o presidente fez exatamente o que ele falou que não ia fazer, quando inclusive agora está uma grande movimentação
dentro da internet, aquela base militante de esquerdinhas e tal, o pessoal da base militante estão levantando hashtag veta Lula, aquele negócio lá da taxação, que é 20% em cima da sua comprinha da China, mais 17% do ICMS, então você vai pagar, além do preço do produto, quase 40% de imposto. E a galera tá lá levantando hashtag veta Lula, mostra para essas pessoas que você realmente quer o bem do pobre, mostra para essas pessoas aí que foram os bolsonaristas, a oposição, que passou esse projeto, a desculpa esfarrapada que o Felipe Neto começou a passar agora. Mas a pergunta é, vocês acham que o Lula vai vetar? Não vai, filho, não vai. Quem conhece sabe muito bem que ele não vai. Aí tá lá, aquela base militante, cega, idiotizada, que acham que vivem uma luta política apenas porque tem alguém para odiar, acreditando que o papai Lula vai vetar. E aí o Haddad vai aparecer com uma desculpa esfarrapada, dizendo, né, nós não conseguimos vetar porque tem uma articulação, é um interesse político, e aí o presidente Lula ficou de mãos atadas. Não é uma decisão dele vetar ou não vetar. Porque a verdade é que o PT gosta de imposto, gosta de dinheiro dos outros, não dele, como diz aí Roberto Campos. O PT é um partido de trabalhador que não trabalha, estudantes que não estudam e intelectuais que não pensam. E quando o Roberto Campos disse isso, ele está falando de uma época onde não se conhecia o PT como nós conhecemos hoje. A grande maioria das pessoas que estão à frente das pautas petistas, ou elas são completamente burras, essa é que é a verdade, ou então elas são de péssimo caráter, porque estão lucrando com tudo isso. Porque lucram com esse projeto de poder, mesmo sabendo que o intuito é apenas tomar o poder pelo poder, como é o caso da Marina Silva, que já disse isso, inclusive. E agora é ministra do governo Lula. E as pesquisas não param, meus amigos. PT e PSOL são os partidos mais rejeitados no Brasil. O levantamento foi feito por cientistas políticos da Universidade Federal de São Carlos e Universidade de São Paulo, a USP. E, rapaz, a USP tá no meio disso? Pois é, né, rapaz? Imagina, estamos falando do PT e do PSOL, que são as linhas de frente da representatividade política da esquerda no Brasil. Eu volto a afirmar, meus amigos, a esquerda ela está desesperada porque ela sabe que as pessoas não votaram no PT. Tem inclusive uma candidata aí, eu não lembro, acho que é em Goiás ela chegou, depois desse derretimento que está acontecendo do governo Lula, ela simplesmente mudou o guarda-roupa dela e foi para uma sabatina lá, vestida parecendo, sei lá, uma republicana dos Estados Unidos, não foi com característica de esquerda para ninguém associar ela ao PT. Bem similar com as eleições municipais que aconteceram no período que o Lula estava preso, durante aquele escândalo lá da prisão do Lula. Os caras botando a estrela do PT bem pequenininha. Por quê? Porque ninguém vota no PT, as pessoas votam no Lula. Quem votou no Lula, votou no Lula. E essas pessoas que votaram no Lula e não no PT estão começando a ver a desgraça que é esse governo e já estão desfazendo ele. Lula está perdendo muito apoio popular. E aí o que esse pinguço cachaceiro desgraçado faz? O governo Lula acha que o grande problema do país é o povo brasileiro. Executivo culpa o Congresso eleito por não conseguir fazer valer a vontade que a maioria da população não quer que seja implementada. A questão é muito simples. Se eu elejo um deputado, ele é a minha voz lá na Câmara. Esse deputado, o correto, é ele defender as pautas que eu defendo. É ele me representar como povo lá na Câmara. É ele me representar lá no Congresso. O que acontece? O Lula veio a público e disse, olha, o problema do Brasil é o Congresso. Porque o Congresso não deixa a gente fazer nada. Ou seja, não passou nenhuma pauta ditatorial dele, não passou nenhuma pauta que vai favorecer o projeto de poder dele. Aí ele joga a culpa no Congresso e indiretamente jogando a culpa no povo brasileiro que elegeu seus representantes. Essa é mais uma prova que as pessoas votaram no Lula, não votaram no PT. Porque a grande maioria dos deputados que estão no Congresso não são petistas. Mas os que estão lá, meus amigos, fazem muito barulho. A neurose permanente que perturba a vida pública atual está colocando em circulação mais uma ideia suicida. O grande problema do Brasil, segundo o regime em vigor, é o povo brasileiro.
brasileiro. É esse povo que elege os integrantes do Congresso Nacional e, na opinião do governo Lula, não há nada pior do que esse Congresso que está aí. Existem nele, por sua visão das coisas, duas doenças terminais. A primeira é que há 350 deputados infiéis entre os 513 que formam a Câmara. A segunda é o conceito de que os representantes do povo representam o povo. Como o povo brasileiro está errado, quer coisas erradas e vota errado, acaba por eleger o Congresso errado. E isso atrapalha o projeto de país do consórcio Lula, STF, etc. A população não entende os benefícios que o processo civilizatório do sistema que quer impor a ela. Por exemplo, as saidinhas de criminosos da prisão, a punição com 5 anos de cadeia para os acusados de fake news, o aumento das terras indígenas e por aí afora. Mas o Congresso em geral entende, e muito bem, o que o eleitor não quer. Acaba nesse tipo de surra que o governo levou na semana passada. Ou seja, o próprio Lula, ele tem o entendimento que as decisões que ele está tomando são completamente impopulares. Antigamente ele conseguia manipular essas informações, porque as pessoas não tinham acesso à informação como tem hoje. Agora é completamente diferente, mesmo pagando a Globo, mesmo pagando aí vários militantes para ficar nas redes sociais, levantando narrativa, não tem jeito. A verdade, ela está se impondo graças à liberdade de expressão. E até mesmo o Centrão, e até mesmo outros deputados não lulistas, que não são bolsonaristas, mas também não são lulistas, né? Conseguiram ver toda essa jogada, essa implementação de poder, toda essa tentativa de implementação do poder do PT e estão barrando as coisas. Por quê? Eles estão vendo uma ameaça à democracia, como de fato ela é, e isso, essa água de privada vai bater na bunda de todo mundo. Do que adianta eu receber aqui um mensalão da vida de milhões se lá na frente eu vou me tornar escravo também de um governo totalitário? E o pior, que não vai parecer uma ditadura, é o que Olavo de Carvalho chamou de democracia totalitária. Meus amigos, a coisa tá tão feia que até a presidente do PT anda passando fake news. Olha aí, ó, recebeu inclusive sinalização do X. O que ela escreveu? A derrubada do veto do presidente Lula à saidinha foi anulada pela acertada decisão do ministro do STF, André Mendonça, de que a restrição à saída temporária de presos não vale para quem já cumpria pena. Pegou mal no bolsonarismo, mas muito bem para quem defende justiça. Toma, Congresso. Olha só, ela tentou lacrar falando somente ali para as bases militantes e tal, para aquele pessoal mais esquerdalha, a lá de Guevara, né, que só tem uma visão política para odiar o outro lado, que é a oposição. Enfim, ela falou somente para esse gado aí. Agora, olha o que aconteceu aí, ó. Recebeu uma notificação de fake news da própria plataforma X. Aí, o que tem ali embaixo no contraponto? A lei não foi anulada com a decisão do ministro do STF, André Mendonça. Ele decidiu que a lei não retroage aos réus que já estão cumprindo pena e a lei segue em vigor com o fim da saidinha para novos réus. Se a PL da censura ou a derrubada do veto de Bolsonaro, né, tivesse aí à tona, você acha que a Gleisi Hoffmann ia ser condenada a 5 anos de prisão por passar fake news? Obviamente que não. E pra gente encerrar o vídeo, o caso aqui do Neymar com a Luana Piovani, eu acho que esse vídeo aqui exemplifica de maneira muito didática o que tá acontecendo pra você que caiu aí na narrativa da mídia. Que a atriz Luana Piovani fosse inteligente. Eu acho que aquele negócio que ela tá usando assim que acorda tá acabando com a capacidade cognitiva dela. Você já vai entender por que eu tô dizendo isso, então vamos direto ao assunto. Se você não tá em coma, então você já sabe que a dona Piovani atacou o Neymar. Ela disse que o jogador estava apoiando o projeto para privatizar as praias brasileiras. E eu pergunto, existe nesse tal projeto algo que fala sobre privatizar praias? Eu perguntei e eu mesma respondo, não existe. E como é que eu sei? Porque eu fui ler o tal projeto. O engraçado é o que mais tem agora na internet é esquerdinha dando opinião sobre esse projeto sem ao menos ter lido ele, sem ao menos entender o que se trata esse projeto. Aí colocaram um nome assim, ó, privatização das praias, pronto. Aí o mais ignorante, aquela pessoa que não estuda, aquela pessoa que não pesquisa, acha que agora todas as praias serão privatizadas, que pobre não vai entrar em praia e tal. Presta atenção aí, gente, o vídeo explica melhor. E não tem nenhuma linha sobre privatização de praias. Zero. E o que diz esse projeto? Ele diz que os terrenos de marinha, onde já existem construções, casas, hotéis, bares, resorts, etc., poderão ser adquiridos pelas pessoas
pessoas que atualmente os ocupam. Entendeu? As pessoas que já estão lá. Esses imóveis deixariam de ser terreno de marinha e as pessoas que estão neles deixariam de pagar impostos para a União. Só isso. A praia continuaria aberta assim como é hoje. Você vai continuar indo quando quiser para qualquer praia no Brasil e ninguém pode impedir. Com ou sem essa PEC, nada muda sobre o acesso às praias, entendeu? Repita comigo e não passe mais vergonha. A PEC dos terrenos de marinha não trata de praia ou trechos de areia. Minha única dúvida é se as pessoas que estão criticando são desinformadas ou são mal intencionadas. Quanto aos mentirosos, nada pode ser feito, mas ajude a informação verdadeira chegar aos desinformados. Compartilhe esse vídeo. Eu respondo para essa menina. A intenção é criar uma narrativa. A intenção mesmo é de péssimo caráter. É passar a ideia de que o bolsonarismo, de que a oposição a Lula está por trás da privatização das praias. E aí o pobre não vai poder ir pra praia e tal, e não sei o que, não sei o que. E a verdade é que esses ataques ao Neymar, ele tem cunho político. Essa que é a verdade. Porque o que acontece? A Luana Piovani, ela, até onde eu li, né? Ela não votou no PT, só que ela também não quis se assumir bolsonarista ou algo do tipo, ficou ali na dela e tal. Ela teve uma opinião política mais neutra. No entanto, por algumas falas da Luana Piovani, né, eu acredito que ela tá mais ali para a direita do que para a esquerda. Vou chamar ela aqui de centro-direita por algumas coisas que eu ouvi, mas eu posso estar completamente errado. No entanto, a perseguição a Neymar é política. O ataque a Neymar, o ataque midiático das feministas, dos esquerdinhas, é simplesmente por questão política, porque o Neymar assumiu publicamente que votou em Bolsonaro, que apoia Bolsonaro, que, entendeu? Que tá do lado da direita bolsonarista e ponto. Então isso já faz dele um alvo. E Neymar, ele entrou aí no que eu costumo chamar de ração ideológica. É a ótima ração ideológica, inclusive, para a base mais radicalizada da esquerda esquecer o negócio da taxação da Shen e ter ali alguém para odiar, alguém para apedrejar. Esse verme, esse vagabundo tá apoiando privatização de praia e tal. Eu ia comentar aqui com vocês sobre essas posturas da Luana Piovani, por que ela tá atacando o Neymar. É uma mulher desgostada da vida. Enfim, eu vou deixar isso para outro vídeo, tá bom? Eu vou comentar talvez, ou talvez eu não faça vídeo nenhum, enfim, mas se vocês quiserem, falem nos comentários, fazer um vídeo mais detalhado, dando minha opinião, fazendo uma análise sobre a Luana Piovani, por que ela age assim, por que ela tá colocando a cara na internet, passando vergonha desse jeito, o que aconteceu com ela, e provavelmente depois de uma análise que eu fizer, você vai compreender por que a Luana Piovani de hoje é a Luana Piovani de hoje, ou se ela sempre foi assim. Bom, desculpa aí estragar seu sábado mostrando essas notícias aí, mas para finalizar, há uma coisa muito importante que eu quero conversar com vocês, provavelmente eu vou tratar isso no próximo vídeo, entendeu? Enquanto o Lula tá derretendo, o Tarcísio ele tá subindo nas pesquisas. Enquanto o Lula está derretendo, a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro ela está ficando mais fortalecida, bem parecido com o que está acontecendo com o Trump nos Estados Unidos. E até mesmo a Michelle Bolsonaro está começando a ser aí convocada para uma possível candidatura ou possível formação de chapa com o Tarcísio. E é uma coisa que eu quero conversar com vocês provavelmente no próximo vídeo. É algo de já começar a se preparar, né? O antilulismo, os antipetistas, aqueles que dizem, é tudo lado da mesma moeda, direita, esquerda e tal, todo mundo. Mas Bolsonaro é isso, Bolsonaro... Todo mundo tem que começar a parar para pensar em 2026. É necessário ter a consciência desde já em quem o lado não lulista vai apresentar para o Brasil como proposta de governo. Eu acho que é para ontem essa discussão. É uma chapa que já era para estar definida, na minha opinião. Quem será o candidato à presidência da República em 2026. Mas não pode apresentar agora, porque senão vai sofrer ataque, retaliação e tal. Eu sei disso. Mas é um risco que é necessário correr, porque 2 anos e meio passa muito rápido. Enfim, não vou conversar sobre isso com vocês agora não. No vídeo que eu vou abordar esse assunto, eu vou falar com mais detalhes e com certeza vocês vão me compreender melhor. Agora fala pra mim sua opinião nos comentários, tá bom? É novo, se inscreve, ativa o sino, tô esperando você no próximo encontro. Tchau!